Irmãos, de novo, assim, a hora que eu comecei a estudar essa lição, eu me deparei de novo com a questão da descendência, né? E isso já vem lá da época dos juízes, a famosa descendência. Alguém foi bem, o filho desenvolveu atos maus, o povo se desviou, Deus veio e interviu novamente. E aqui dentro dessa situação em que a gente vai entender um pouco sobre a divisão do reino de Israel, também não foi diferente, né? A proposta de hoje está em Roboão e a divisão do reino. O texto base que vai nos orientar está ali projetado, 1 Reis 12, 1 a 24, 14, 21 a 31 e 2 Crônicas 11, 1 a 12. Essa leitura provavelmente os irmãos o fizeram em casa. E aí eu preferi nós nos atermos aqui ao versículo-chave. Se os irmãos quiserem acompanhar, ele está projetado ali, mas se os irmãos quiserem acompanhar nas suas Bíblias, é o versículo de 2 Crônicas 12, versículo 14. E muitas das vezes a palavra, a tradução, né, da palavra de Deus aqui, muitas das vezes a interpretação, muitas das vezes ela aparenta com uma proposta de um linguajar mais culto, mais erudito. E aí eu procurei colocar ali 3 interpretações acerca desse versículo-chave. A primeira fala que fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. E aí eu pensei, não, a gente precisa esmiuçar um pouco mais esse não dispôs o coração para buscar ao Senhor. E aí eu encontrei uma outra tradução. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Procurando uma nova interpretação, agora na nova versão internacional, ela se apresenta da seguinte forma: Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus, o Senhor. O que isso nos provoca? Primeiro, a palavra de Deus ela não é uma coisa assim, muitas das vezes, cristalina, transparente. E aí o que nós temos que fazer enquanto servos? Vamos entender isso aqui de novo? Tem um filósofo aí, um professor filósofo, que ele fala o seguinte: se você não está entendendo o que está escrito na palavra, leia uma vez, leia 2, leia 3, vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai falar assim: meu irmão, eu estou querendo te dizer isso aqui. E foi mais ou menos isso que eu procurei fazer ontem, ao tentar compreender um pouco mais sobre lá a primeira interpretação. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. E aí eu cheguei nessa última, que eu acho que se configurou mais cristalina. Roboão fez o que era errado. Então a gente já sabe, opa, peraí, aconteceu algo de errado, que não seguiu os preceitos corretos, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus, o Senhor. Eu acho que não precisa explicar muito mais o que esse versículo nos proporciona. E aí, dentro da proposta, nós temos o alvo da lição, que é compreender como a infidelidade a Deus cria divisões no seu povo. E aí, estudando, pensando, porque muitas das vezes a gente pelo menos eu sou assim, né? Ao tentar estudar um conteúdo, tentar ler sobre aquele conteúdo, eu procuro buscar para os dias atuais, buscar o que acontece hoje no nosso dia a dia. Compreender como a infidelidade a Deus cria divisões no seu povo. Mais para frente eu acho que eu vou abordar um pouquinho mais isso, mas quantas bandeiras ou quantas placas, por exemplo, de igreja, nós temos, pelo menos aqui em Arcos.
Isso tudo foi proporcionado por quê? Igreja disso, igreja daquilo, igreja daquilo, igreja daquilo, igreja. Por que isso muitas das vezes ocorre? Por causa de divisão. E a gente vai falar um pouquinho mais disso. Dentro do alvo da lição ainda, nós temos os objetivos que nos foram propostos. Primeiro, reconhecer que a infidelidade a Deus provoca divisões entre os cristãos. Fato. Almejar ser obediente a Deus, a fim de colher bons frutos no decorrer da vida. Um dos mandamentos, lá nos 10 mandamentos, fala o quê? Honra teu pai e tua mãe, não é isso? Para que te prolongue os teus dias de vida. Então, muitas das vezes, essa questão do ser obediente a Deus, a fim de colher bons frutos. Então, se eu honro meu pai e minha mãe, se minha mãe e meu pai cumprem as orientações de Deus, muitas das vezes isso é perpetuado de geração a geração. Também, se os meus pais não cumprem os mandamentos, também isso pode ser perpetuado de geração em geração. Então a gente tem que sempre buscar servir a Deus visando bons frutos. Obedecer a Deus e seguir as ordens dele. Lutar pela unidade entre o povo de Deus. E prestar culto unicamente a Deus. Esses são os objetivos que nos foram propostos na lição de hoje, irmãos. E aí eu fiz uma rápida passagem aqui para falar sobre revisando, né? A Sandra que deu aula semana passada, Sandra, eu posso perguntar para a igreja como foi o reino de Salomão? Posso? Como é que foi o reino de Salomão, irmãos? Foi bom ou não foi? Bom. Foi de paz? Foi? E terminou bem? Terminou bem? Não. Então, de novo, e aí assim, esses dias eu e a André viajamos para BH com o tio dela, e foi um colega do tio dela junto com a gente. E o cara tinha uma visão política totalmente diferente da minha. E ele tinha uma visão religiosa totalmente avessa da minha. Ele falou assim, que o meu Deus é um Deus mau, porque ele castiga. Eu virei e falei assim, cara, de onde você tirou isso? Não, porque tem uma série de situações que fala que Deus castigou, Deus castigou. Deus castiga? O que vocês acham? Deus castiga? Eu comecei a questionar, sabe, porque a gente muitas das vezes é criado falando assim, Deus vai te castigar. Deus vai me castigar ou é causa e consequência? O que vocês acham? Eu estou viajando na maionese aqui ou não? Então não quer dizer que Deus está castigando. Se eu tomo uma decisão errada, essa decisão errada vai recair sobre quem? Sobre Deus? Sobre eu mesmo. Eu sou o dono dos meus passos. Então, sim, assim, Salomão teve um reinado magnífico. Porém, olha como é que terminou. Por quê? Porque ele não deixou de seguir as orientações de Deus. E aí, por isso ele foi castigado? Não, causa e consequência. Concordam? Bom, dentro ainda da proposta do reino dividido, né? Eu ia perguntar assim, o que é divisão? Aí eu sei que a Daniela, a Rafaela, quem mais? O pessoal aí que está no ensino básico, ensino fundamental, ia falar assim, é uma das 4 regras lá, soma, multiplicação e divisão, não é isso? Não, separação. Divisão é separar. Ontem falar nisso, quem não veio ontem, perdeu. Quem não veio ontem, perdeu. Porque o Nicolas falou uma coisa que ficou marcada, falou assim, sobre a questão de socialismo e tal.
Ele virou e falou assim, que Deus não dividiu o pão. Ele multiplicou. Olha que barato, cara. Olha como é que você pensa de uma forma diferente. Não, eu vou pegar o pão aqui. Quantos pães eram? Quantos peixinhos eram? O que ele fez? Ele dividiu aquilo ali? Não ia dar. Não ia dar. Ele multiplicou. Ele multiplicou. Olha que barato a gente pensar. A famosa expressão, né? Sai fora da caixinha. Pensar fora da caixa. Está falando-se muito aí fora. Pensar fora da caixa. Verdade. Ele não dividiu nada, brother. Ele multiplicou. Então, o reino dividido, ele vai causar o quê? Sofrimento, paz, alegria. Não, ele vai proporcionar mais divisão, contendas, problemas. Tudo que a gente para pensar em dividir, a gente vai ser assim. Quanto dos irmãos, precisa falar não, é só uma provocação. Quantos irmãos viram que uma família era muito unida, mas quando o patriarca ou a matriarca faleceu, teve que fazer a divisão da herança? Ficou tudo legal, não ficou? Aquela harmonia toda vai embora. Por quê? Porque começa a dividir. Então a gente tem que pensar. Aí eu coloquei, o que a divisão nos remete? Quando pensamos em divisão, qual é o nosso primeiro pensamento? E aí, para pensar, vai, Rafa. E aí, para pensar, hoje, se você pudesse aconselhar seu presidente, seu governador, seu prefeito, quais seriam os principais conselhos? Tem muito? O que vocês acham? Quais? Pensar em igualdade? Para e pensa assim, vamos ser bastante racional. Por exemplo, se eu pudesse falar uma coisa para o presidente da República, eu ia falar para ele assim, fala menos, por favor. Esse era o conselho que eu ia dar para ele. Menos é mais. Eu falo assim, meu amigo, fala menos, sabe? Não precisa ficar toda hora falando, dando depoimento, indo para a mídia. Fala um pouquinho menos. Se eu pudesse dar um exemplo, um conselho para o Zema. Zema, aumenta o salário dos professores. Sei lá. Isso são tudo o quê? Conselhos. Mas diz, eu já falei isso aqui com os irmãos. Diz o ditado popular que conselho, se fosse bom, não dava, vendia. Os irmãos concordam com esse ditado? Pelo amor de Deus, não. Concordam com esse ditado? Não. Não, porque conselho se dá. Conselho a gente se dá. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós precisamos saber o quê? Com quem nos aconselhar. Para quem é que eu vou buscar conselho? Por que você está falando isso, Daniel? Porque é o seguinte, Roboão era filho de quem? Filho da linhagem de Davi. Não é isso? Bom, quem era Roboão? Filho de Salomão, que assumiu o reino em 931 a.C. Ele era filho de uma anomita, Naamá, que era o nome dela. Em 1 Reis, os irmãos, não sei se dá para acompanhar ali, mas se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia, está em 1 Reis 11, versículos 1 e 2. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e hititas. Elas eram de nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações.
porque elas o farão desviar-se para seguir seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. O que acontece, irmãos? Ali foi o quê? Um conselho ou uma determinação de Deus? O que vocês sugerem? Vou repetir aqui a palavra aqui, a frase onde Deus dá o recado, né? Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. Determinação. Determinação. Então, Deus falou, não faz isso. E aí a história do povo de Israel cada vez mais nos remete a quê? Desobediência, desvio, remissão de Deus, Deus vai lá e perdoa. Desobediência, Deus perdoa. Desobediência, Deus perdoa. Não foge muito de hoje em dia, não. Não foge muito de hoje em dia, não. A mãe de Roboão adorava outros deuses. E é provável que ele tenha visto sua mãe oferecer sacrifícios e queimar incenso para outros deuses. Então, por que Deus já orientou? Amigão, você não vai se aproximar de mulheres estrangeiras porque elas vão te afastar da presença de Deus. Irmãos, não é difícil a gente encontrar isso nos dias atuais. Não é difícil a gente encontrar isso. Como o Nicolas disse ontem, as más conversações atraem os nossos corações. Ontem o Nicolas, que é um vereador de BH, ele ainda falou o seguinte, só corroborando, nem sempre é questão de mulheres ou não. Uma companhia, ele falou o seguinte, que existe um estudo de que, por exemplo, de 10 adolescentes, 10 jovens que entram na faculdade, 7 deles se desviam do caminho do Senhor. A cada 10, 7 se desviam do caminho do Senhor. Aqui faz a menção sobre a questão das mulheres. Mas a gente pode remeter isso também aqui, às companhias. Com quem que você se relaciona? Silas Malafaia, uma vez eu participei de um evento dele, e ele falou isso. A vida é feita de relacionamentos. Com quem você se relaciona? Com quem você se relaciona? O estudo, eu estou enganada, que a gente é, a maioria das vezes, o que tem as 5 melhores, as 5 companhias que a gente mais convive. É o reflexo, né? É o meio. É o meio. É o meio em que você vive. Então assim, se Roboão cresceu vendo que a mãe dele ofertava oferendas, acendia incenso para outros deuses, o que vai acabar acontecendo com ele? Vai seguir a mesma coisa. Até porque, nessa situação, ele foi ensinado que isso era normal, que existiam outros deuses que não o Deus de Israel. Então isso ficou muito claro e evidente para ele. Roboão começou o seu reino com 41 anos. E ali o detalhe que eu falei para os irmãos sobre a questão dos conselhos. Não pedia conselho a Deus e aos anciãos. Eu tenho uma conduta minha, pessoal. Sempre quando eu vou tomar alguma decisão que eu julgo que seja uma decisão difícil, eu vou primeiro no meu pai. Meu pai já 80 e tralalá. É meu exemplo de vida. Eu falo assim, pai, o que o senhor acha? O que o senhor acha? E ele me fala. A partir disso, eu venho e converso com a Andréia. Andréia, olha só. Eu estou a fim de fazer isso. O que você acha? E a gente discute. O que eu estou procurando fazer? Obter conselhos. Obter conselhos. Oro. Peço a Deus. Muitas das vezes eu tomo a decisão errada. Porque não é a decisão que Deus quer, mas é aquela que eu acho que é. E aí logo à frente, o que acontece comigo? Quebra a cara. Quebra a cara.
E foi isso que aconteceu com quem? Com o famoso Roboão. Eu já falei isso aqui e repito. Eu gosto muito dessa parte da nossa revista, que ela faz esse link, História de Israel para hoje. A criação de Roboão foi defeituosa. O pai desobedeceu a Deus, casando com uma anomita. Ela, com certeza, nada fez para que o filho fosse fiel a Deus, ao Deus de Israel. E aí eu pergunto, qual que é o nosso compromisso enquanto pais e servos de Deus? Qual que é a orientação que nós estamos passando para os nossos filhos? E os nossos filhos? O quão antenado ou em quão aberto estão os seus ouvidos para escutar os conselhos e as orientações dos pais? Porque o que a gente... Oi. Porque como o Nicolas falou ontem, se a igreja não influenciar, o mundo influenciará. Então, assim, qual que é o nosso papel enquanto pai, mãe? Qual que é o nosso papel enquanto filho? Para ser capaz também de ouvir. Porque muitas das vezes a gente toma uma decisão baseada no quê? No impulso. Vou fazer. Vou fazer. E o bom é que quando a gente quebra a cara, e quando a gente erra, e quando a gente fica mal, e quando a gente fica assim, por que eu fui fazer isso? Ainda assim, eu peço perdão ao meu pai, à minha mãe, e acima de tudo, a Deus, e eles são tão gente boa que eles fazem o quê? Eu te perdoo. Mas a minha mãe não perde a oportunidade. Eu te avisei. Eu te avisei, eu te falei. E não tem coisa pior do que você ouvir um negócio desse. Eu te falei. São frases feitas que estão dentro dos nossos lares e que a gente não presta atenção. Eu te falei, para que você foi fazer? Eu falei assim, mas eu tive que aprender, né? Mas eu queria te poupar, porque eu sabia que isso ia dar errado. É muitas das vezes isso que Deus fala com a gente. Não vai aqui. Não, eu quero ir. Eu vou. Depois eu falo assim, depois você se arrepende, você não devia ter feito. Não devia ter feito. Aí vem aquela voz. Eu te falei, pra você não fazer. Mas o bom é que Deus nos perdoa. Contextualizando a divisão do reino, Jeroboão, né? Ele teve um problema lá com Salomão, que Salomão queria fazer o que com ele? Matar ele. Então ele fugiu para o Egito. Assim que Salomão morre, Jeroboão volta, ele retorna do Egito. E ele vai fazer o que? Ele vai liderar uma rebelião contra Roboão, aproveitando a insatisfação do povo quanto aos pesados impostos. O reino de Salomão foi um reino de paz, mas porém, contudo, todavia, carga tributária pesadíssima, para que fosse possível construir as riquezas que foram construídas. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, não sei se é verdade. Ele cobrava esses impostos altíssimos para sustentar aquele monte de mulher. A riqueza dele. A riqueza dele. E aí, gente, quando eu te falo, a história de Israel não é diferente da história do Brasil. Não é nada diferente. A nossa carga tributária é altíssima. Para quê? Para sustentar toda aquela estrutura que está lá em Brasília. Toda aquela estrutura que está lá em Brasília. E ontem, mais uma vez, uma das discussões que o Nicolas nos apresentou foi que nós temos que ser a diferença na política. Fazer a política de uma forma diferente. O que nós não podemos deixar é ser influenciados e mudar o lado. Giane, eu acho que é até mais profundo, sabe por quê? Ontem a gente, junto com o pastor também, eu corroboro com a ideia dele. Quando a gente fazia uma analogia, quando a gente fazia a idealização de político, qual que é a primeira palavra que vem na nossa cabeça? Corrupto, bandido.
Só que é o seguinte, eles estão onde? Hoje, os políticos. No poder, fazendo o quê? Decidindo como eu devo viver, como que eu devo pagar os impostos, tá vendo? Tudo hoje. Já foi uma influência maligna sobre a igreja para que a gente pensasse isso e se afastasse. Sim. Porque eles tomam as decisões lá e a gente faz o quê? Não, tudo bem, é isso aí, não vou fazer nada, eu não tenho o que fazer, só lamentar. Não, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer valer o nosso papel enquanto cristão, porque nós também temos que tomar decisões. As decisões deles lá muitas das vezes impactam severamente as nossas vidas. E aí, dentro dessa questão da divisão do reino, também isso gerou um conflito. Por quê? Porque o que acontece? Salomão morreu, e ao que ele morreu, o povo falou assim: ô Roboão, ajuda a gente, diminui um pouquinho a taxa de impostos, a carga tributária, diminui um pouco isso, a gente ficar um pouco mais, tentar criar um pouco mais de riqueza. Por que a riqueza tem que ir só para o reino de vocês? Por que tem que acontecer isso? Diminui um pouco a carga. E aí Roboão fez uma coisa sábia, que foi o quê? Pedir conselho. Vou pedir conselho. E aí ele foi pedir conselho para quem? Deus? Não. Ele foi pedir conselho para os anciãos, os mais experientes, né? E os mais experientes falaram o seguinte: Roboão, diminui a carga, alivia um pouco o povo, pega a confiança deles, né? Porque você está substituindo um cara que foi violento em termos de carga tributária, substituindo um cara que morreu, mas o reino dele foi próspero. Então diminui um pouco a carga. Ele, não satisfeito, o que ele fez? Ele pediu também conselho aos jovens, os brothers. Ô brode, o que você acha? Você acha que eu devo reduzir o imposto? Você acha que eu devo reduzir o imposto ou não? O que vocês acham? O jovem falou o quê? Não, bro, não, amigão. Pesa mais. Mostra que tu é, cara, que tu é maior do que era teu pai. E aí você é isso mesmo que eu vou fazer. A gente já sabe o que deu, né? A gente já sabe o que deu. Ao pesar os impostos, o povo se rebelou. Se rebelou. Quais foram os principais erros? Primeiro, Roboão pediu conselho, mas não avaliou cuidadosamente o que lhe foi dito. Se o fizesse, teria percebido que o conselho oferecido pelos anciãos era mais sábio do que os seus colegas. Porque assim, pessoal, quando a gente tem que tomar a decisão, a gente tem que avaliar causa e consequência. Lembra lá atrás? Causa e consequência? O que eu vou fazer? Se eu tomar a decisão A, o que isso vai acarretar com a minha vida? O que isso vai acarretar com o meu governo? O que isso vai proporcionar? O povo já estava enfadado, cansado, né? Trabalhando muito, recebendo pouco, fazendo uma carga tributária alta. Aí quando você pesa ainda mais, o que vai acontecer? Vai se rebelar. Então, na sua tomada de decisão, ele tomou a decisão errada. Ah, Daniel, é muito fácil hoje ser engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta, todo mundo sabe o que é, né? A casa está pronta lá. Ah, não, se fosse minha, eu tinha feito assim, assim, assim. Ah, não, se fosse eu, tinha feito assim, assim, assim. Na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que avaliar os cenários em que você está envolvido. Quais são os cenários? O que a tomada de decisão A vai acarretar e o que a tomada de decisão B vai acarretar? Segundo erro, com maus conselhos dos amigos de Roboão, Roboão foi duro, não ouviu o pedido do povo e esta atitude dividiu a nação. Então, quando você toma uma decisão que ela não vai de encontro, muitas das vezes, à maioria, por isso que a gente tem o nome de
democracia, e aí existe uma grita, recentemente, principalmente no Brasil, onde a minoria quer se fazer valer a decisão acima da maioria, e aí dá problema. A decisão ali era que a maioria queria que fosse reduzido os impostos, e isso não foi oferecido. O terceiro erro é cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim aconteceu com o Roboão. O que aconteceu com ele? Ele virou assim: não, amigão, eu sou o cara. Se esse povo está reclamando, eu vou agora castigá-los com escorpiões. Essa é a palavra que... Se meu pai te bateu com um cinto, eu vou te castigar com escorpiões. Por quê? Porque ele achou que ele estava acima do bem e do mal. Só que ele estava esquecendo de pedir conselho, principalmente para quem? Para Deus. É o que a Sandra falou anteriormente. A grande diferença acerca de quem? De Davi. O que confia, em Provérbios 28 e 26 está assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Muitas das vezes a tomada de decisão, você tem que saber tomar a decisão. Bom, com base nisso, há a rebelião do povo. Há a rebelião do povo. E aí Jeroboão encontra o mecanismo ali, a forma de desenvolver uma nova situação, uma nova forma de reinado. Das 12 tribos, 2 tribos ficaram com Roboão e com Roboão, e as outras 10 ficaram com Jeroboão. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão. Qual decisão? De aumentar ainda mais a carga de impostos, a carga tributária. E aí, nesse contexto, eles formaram o reino do norte. Já Roboão ficou com o reino do sul. As tribos de Judá e de Benjamim continuaram sob o domínio de Roboão. E aí, dentro dessa análise, desse estudo que a gente sempre se aprofunda um pouquinho mais, Judá e Benjamim eram mais ou menos assim, Rio e São Paulo. Eram os carros-chefes, estava muito próximo da capital, então eles eram muito mais próximos ao reinado, então eles eram muitas das vezes agraciados, e as outras tribos eram um pouco mais escanteadas. Dentro disso, dentro da construção do reino, da divisão do reino, né, os sacerdotes e os levitas, todos seguiram a tribo de Israel. Eles seguiram os caminhos de Deus, essas 2 tribos. Porque a outra linhagem, né, as outras tribos seguiram quem? Jeroboão, que era um cara extremamente idólatra. Não seguia os caminhos de Deus. Não seguia as orientações do Senhor. História de Israel para hoje. Quando ocorre a divisão da igreja e um grupo sai para formar outra, quais fatores influenciam essa decisão? O que os irmãos acham? Porque, como eu falei anteriormente, logo no início, nós vimos aí uma série de... Posso chamar de placas, pastor? Placas de igreja. Igreja fulano de tal. Igreja fulano de tal. Por que acontece isso, irmãos? Qual que é os fatores que influenciam essa decisão de dividir a igreja e formar uma nova igreja? É a Bíblia? Pensamento. De opiniões diferentes. O que mais? O que vocês acham? Doutrina. Irmãos, eu acho que na grande maioria, não tem nenhuma pesquisa científica para falar isso, tá? Mas na grande maioria das vezes é o famoso relacionamento. É o famoso relacionamento. Por que o Daniel
é professor da EBD. Só ele que fala. Eu queria falar também. Ciúmes. Ciúmes. Por que o fulano de tal ele é mais próximo do pastor? Por que o pastor não vai na minha casa? Só vai na casa do fulano? Não. Eu gostava que o pastor, no final do culto, eu gostava que o pastor ficava lá na porta, cumprimentando todo mundo. Ele não fica mais, isso eu acho que está fugindo a doutrina. Vou seguir outros caminhos. Não estou feliz. O culto, eu achei que o culto não foi bom. Ô, gente boa, o culto não é para você não, brother. Quem tem que achar bom ou ruim é Deus. O culto foi para Deus. O culto é para Deus. Oi, Gilza. Exatamente, Gilza. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Só que essas pessoas, elas minam. Elas contaminam. É a história do pastor falou ontem com a gente aqui sobre o tomate podre, numa caixa de tomate sadio. Sabe? Essas pessoas, elas minam. O irmão, o que tu faz? Você está reclamando de tudo isso aí. Qual que é o seu papel? Hoje Deus colocou no meu coração, logo cedo, tomando banho, dizendo assim, eu até falei com o pastor, pastor, o dia que eu pensei comigo, falei assim, o dia que eu tomar coragem, eu falo para o pastor para eu fazer usar o púlpito, para fazer uma pregação sobre isso. É tão pouco que a gente tem oferecido para Deus, irmãos, sendo que Deus tem feito para nós. Olha o que Pedro, Paulo, olha o que esses caras fizeram. Olha o que o irmão Otomildes fez aqui quando instalou essa igreja. Ele me contou, Daniel, eu saía caminhando, panfletando, para tentar fazer, porque aqui era uma região extremamente católica, né? Catolicismo enraizado. E ele falou que ele ia para a Lagoa da Prata, ia para Formiga, ia para Córrego Fundo. E o que nós fazemos? É tão pouco que nós fazemos sobre o que nós poderíamos fazer. Certa vez eu conversei com meu pai e falei assim, pai, assim, é complicado, né? Porque a igreja tem 100 membros. Se eu, mais os outros 99 membros, se nós conseguirmos uma alma, uma só, para Jesus, ao longo de 365 dias, a igreja dobra de tamanho, de 100 para 200. A gente não é capaz de fazer isso. Por quê? Por que nós não somos capazes de fazer isso? A gente está muito mais acostumado com o eu, a minha bênção. A gente esquece de levar o evangelho. Acho que eu estou desviando, mas vamos lá. E aí, irmãos, quando ocorre a divisão na igreja, e um grupo sai para formar outra, eu vou criar uma nova doutrina, eu vou criar uma nova regramento, em que se eu também não me enquadrar ali, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar outra, e eu vou procurar outra, e eu vou procurar outra. Assim que eu e a Andréia resolvemos nos desligar da igreja que a gente congregava, eu perambulei. Eu fui ali, eu fui lá, eu fui na outra, aí vim para cá. Aí teve um quiprocó aqui, falei, não, vou ficar aqui também não. Aí fomos para outra, até que a Déia virou e falou assim, a gente está sem vínculo. Ela foi sábia. E eu que fui criado no evangelho, como já falei para os irmãos, estava deixando todo esse cenário me contaminar. Então assim, o que a gente faz? É melhor servir a Deus. Erro dentro da igreja vai ter. É melhor escolher uma igreja séria, de história, de doutrina bíblica,
eficaz. Porque errar, nós vamos errar. Nós somos passíveis de erro. Só que a gente tem que ter o quê? Como foco, Jesus. Terminando as considerações, a desobediência de Salomão levou à divisão do povo de Deus. O papel importante na liderança da igreja é buscar a Deus. Então, assim, o papel de liderança que muitas das vezes é ofertado, ele é preponderante para o sucesso da igreja. A liderança, muitas das vezes, vai fazer com que a igreja prospere, seguindo os preceitos de Deus. Mas a liderança também pode fazer com que a igreja afunde. Só para os irmãos terem uma ideia, qualquer decisão que o nosso pastor ele visa tomar, ele tem um grupo de conselheiros, que as pessoas muitas das vezes dão opinião, não necessariamente compatíveis com a dele. Por que ele faz isso? Porque conselhos a gente ouve, conselhos a gente escuta, para que a gente possa tomar a melhor decisão. Ainda com todos os desvios do povo de Deus, Deus nunca esteve ausente na vida do seu povo. Olha que bárbaro isso, que fenômeno isso. A cada desvio há uma nova intervenção para corrigir os nossos caminhos. Então Deus está propenso, Deus está aberto a corrigir os nossos passos. A gente que muitas das vezes erra por tomar decisões que não vêm do segundo coração de Deus. Ok, irmãos? Dúvidas, perguntas? Não? Então a gente encerra a EBD por hoje. Vamos fazer uma oração. Sandra, você ora pra gente? Ajude-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, buscar a Tua vontade através da leitura da Tua palavra, através da oração com o Senhor, para assim tudo ser conforme a Tua vontade. Que nós sejamos fortes, uma igreja unida e que ajude sempre uns aos outros naquilo que precisar. Obrigada por essa porta aberta nesta manhã, pelo nosso professor Daniel, pelas crianças que estão lá atrás. Abençoa, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Obrigada pela vida do nosso pastor, da família dele e por cada irmão que o Senhor trouxe aqui. Abençoa também os que estão em casa. Aviva a tua igreja, ó Pai. Fica conosco no restante deste culto. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.